Engenheiro Léo? Eu nem sou contra o aborto. Deu, né? Piauí. Um dos apertos de mão mais fortes que eu já recebi na minha vida. Morri. Essa sirene foi genial. Bisoto. Meu Deus. Nossa, é verdade, são muitas coisas. Zacarias. Ben Potts. Kurt Yarvin. Michael, fale que... Gente, esse é o momento. Esse é o momento que eu finalmente vou poder falar sobre esse assunto, tá? Nunca me esqueço, tá? Da situação que eu vivi com esse cara aqui, tá? Porque assim, ó, isso aqui não tem nada a ver com bastidor de nada, tá? Isso aqui não tem nada a ver com bastidor de nada, tá? Isso aqui tem a ver com a minha vida pessoal, tá? Cara, meu Deus, finalmente eu vou poder falar sobre isso. Há muito tempo, tá? Eu não tenho nem certeza se eu já era integrante do MBL. Eu ainda tava me aproximando, não tenho certeza, tá? Sério. Mas assim, ó, faz bastante tempo, tá? Veja bem. Cara, um sujeito chegou a me ligar me perguntando se eu sabia de alguma coisa que estava acontecendo no MBL, se eu tinha recebido algumas informações, alguns comportamentos estranhos. E aí eu peguei e falei assim, não sei de nada, nunca ouvi nada. E ficou nisso. Só que daí, um bom tempo depois, eu tava seguindo o Eumenes. O Eumenes é um assessor direto do Renan. O Eumenes está sempre com o Renan para cima e para baixo nas campanhas políticas, né? Ele tá na campanha presidenciável do Renan. Legal. Pois, veja bem, eu vi esse cara aqui, esse The Felic Man, no perfil do Eumenes. Ele deu um RT nesse cara. O Eumenes deu RT nesse cara. E eu fiquei muito curiosa pra saber quem que é esse sujeito aqui. Achei o post dele meio obscuro, ao mesmo tempo meio interessante, sei lá. Aí eu entrei. Eu fiquei um tempão assim, gente, ó, a tela, tá? O perfil desse cara do The Felic Man. Lendo. E eu assim, o que é isso? Porque ao mesmo tempo que eu sentia que tinha uma vibe, assim, algo meio sombrio, ao mesmo tempo era interessante, sabe? Parecia que tinha algo obscuro ali que eu não estava entendendo e que me preocupava, mas ao mesmo tempo era interessante. É como se eu tivesse entrado na toca do coelho. Foi isso. Eu entrei na toca do coelho. E eu fiquei lendo, não sei o quê. E eu tava tentando entender exatamente o que era aquela pessoa, o que ela queria. Aí tinham certas siglas que eu não entendia muito bem, certo? Em tempo real, juro pra vocês, nunca vou esquecer disso. Em tempo real, enquanto eu tava lendo o perfil desse cara, do The Felic Man, o perfil dele foi trancado. Em tempo real, isso nunca me aconteceu. Eu achei muito estranho. E aí eu fiquei pensando, cara, será que eu curti algum post desse cara? Será que eu dei RT em alguma coisa? Que aí fez com que tenha notificado algo pra ele, e aí ele privou o perfil, porque eu realmente achei muito estranho. Tá? Ok? Mas assim, parecia um perfil obscuro, esotérico e ainda com muito mais profundidade que eu tava conseguindo acessar ali, entendeu? Porque parecia ser como poderia dizer, uma espécie de fonte de muito esoterismo, sabe? Enfim, nunca mais nada desse cara, nunca mais vi nada. Depois eu tentei olhar de novo e tava trancado. E ficou nisso. Certo? Muito bem. Meses depois, o que? Recentemente, agora, saiu uma matéria do Metrópole citando esse cara aqui. Quando eu li esse negócio, eu pensei, não acredito. Eu fiquei muito surpresa. Muito surpresa mesmo. Porque na época, quando isso aconteceu, eu cheguei a comentar com o Elan. Meu, quem que é esse cara aqui? Que perfil mais estranho? Que perfil obscuro? Quem é esse sujeito? Eu comentei isso com o Elan, cara. E eu não comentei isso com mais ninguém, só com ele. Aí, nessa matéria do Metrópolis, o que foi citado? Que o Eumenes é amigo desse sujeito aqui, do The Felic Man, que ele encontrou esse The Felic Man nos Estados Unidos. Bom, o Elan achou que o Metrópolis não tinha citado o nome? Sim, citou. Que é o cara que tá sempre pra cima e pra baixo com o Renan, na campanha dele, que foi com ele pros Estados Unidos. E aí, o que tem no perfil desse cara, do The Felic Man? Tem certas siglas muito absurdas, como, por exemplo, que significam Total Nigger Death. Ele também defende o genocídio de idosos, além do genocídio de negros, tá? E isso está no texto do Metrópolis, tá? Eu não tô inventando, vocês podem ler lá, tá? Esse The Felic Man apoia a missão, apoia a candidatura do Renan. Eu vou mostrar pra vocês, pra dizer que, assim, ó, pra não passar por maluca
Quando eu li essa matéria, pensei, eu tô indiretamente presente nessa situação toda que eu nunca imaginaria. Quer ver, ó? Metrópolis, Renan, vamos ver, The Felic Man. Ó, influenciador neonazista abre portas para o MBL nos Estados Unidos, tá? Aqui, ó. Viu como eu não tô louca? Eu lembro muito bem do que eu li. Já o perfil Menes, na mesma semana, postou que ele e o The Felic Man passaram a semana inteira conversando com ele em referência a Renan. A gente conversou sobre futebol, novela, cinema brasileiro, cultura de festa nos anos 2000, groiperismo e... para tudo, ele consegue facilmente entender uma teoria que explica o fenômeno. Tá? Morte de todos os negros. A relação entre Renan Santos e The Felic Man é um tema de notícia-crime apresentado ao Ministério Público Federal pelo estudante de Ciência Política Ian Bartolo Lucas Coelho, que foi esse cara que me ligou. Esse cara me ligou na época querendo saber se eu tinha algumas informações obscuras acontecendo lá no MBL. Eu falei que não, eu não sabia de nada. De acordo com a denúncia, Renan e homem fálico atuam de forma organizada, contínua e articulada para difundir ideologias extremistas, racistas e antidemocráticas, de acordo com a denúncia, tá? Além de possíveis crimes de ódio e apologia ao nazismo, são citados indícios de atuação coordenada com rede extremista transnacional, que atrai a competência da Justiça Federal. Daí a denúncia ao MP. Antes de ser autor de artigos no principal panfleto de extrema-direita, The Felic Man é um perfil fechado. Olha que interessante. Nossa, cara. Você não tá entendendo. Parece que eu tô num filme, entendeu? E aí tem aquele momento de retorno às memórias em que eu estava lá quando esse perfil foi fechado. Ali entre posts em inglês e português faz propaganda nazista e um perfil que até recentemente era fechado. A denúncia traz alguns prints em que parte da Bíblia se diz que os negros foram feitos à imagem de Deus e escreve um dos posts. Isso foi uma pergunta. Em que parte da Bíblia se diz que os negros foram feitos à imagem de Deus? Em diversas mensagens, o autor utiliza a sigla TND, usualmente uma referência a Total Nigger Death, morte de todos os negros. Em um mundo onde o sul global continua a crescer, mas a demanda por trabalho continua a diminuir, Total Nigger Death é uma certeza histórica. Em outra, o homem fálico, que faz campanha explícita pela eleição de Renan Santos como presidente da República, diz que 4 de janeiro de 2027 será o dia do grande experimento Total Nigger Death do Rio de Janeiro. Para ele, o Total Nigger Death, a morte de todos os negros, é uma certeza histórica, a chamada providência hitleriana. No mesmo perfil que prega o extermínio de todos os negros, o responsável por apresentar a missão à extrema-direita internacional fala em nome do partido de Renan Santos. Em mensagem ao proprietário do Jacuzzi, o convidou a conhecer o Brasil. Nós vamos pagar toda a viagem, despesas de hospedagem se você estiver livre para vir ao Congresso Nacional do Missão em novembro. Ele não detalha a quem se refere por nós. Mata os idosos. Outro código recorrente nas postagens do The Felic Man é o KTO, que o próprio autor disse se referir a Kill the Old, ou mata os idosos em tradução livre. Em uma das postagens isso é explícito: matar todas as pessoas idosas vai aumentar o consumo e elevar o produto interno bruto. O The Felic Man escreveu que nenhum humano deve ter mais de 60 anos. Pessoas idosas são um risco para a seguridade nacional, utilizando mais uma vez a hashtag KillTheOld. 2 dias depois, The Felic Man compartilhou o hentai japonês votando e a legenda. Ela está votando no Missão, novo partido brasileiro, total aniquilação da vida nas favelas e o nascimento da primeira teocracia mitraísta da América do Sul. Complexo previsional para 1 milhão no interior do Tocantins. Vocês concordam? Gente, assim, ó, eu acho realmente muito interessante como ao longo dessa matéria toda tem coisas tão absurdas, mas tudo isso foi totalmente desviado, desorientado por conta do assunto central, entre aspas, que foram os cogumelos. Tá? Aliás, o assunto central foi desviado por causa dos cogumelos. Então, toda essa patifaria, essa atrocidade suposta que foi denunciada aqui no Ministério Público por esse Ian Bartolo aqui, foi desviado por causa desse assunto de cogumelos. O Renan consome cogumelo, e os psicodélicos, ele consome drogas e não sei o que. Tudo bobagem. Gente, por mim, assim, ó, Renan Santos poderia estar consumindo maconha, eu estou nem aí. Tá? Cogumelo, estou nem aí, não é meu problema. Tá? Você sabe muito bem da minha posição acerca disso. Agora, o assunto central que realmente está sendo tratado aqui, meus camaradas, isso aqui é outra coisa.
tá? De uma gravidade que eu acredito que, infelizmente, a maioria das pessoas acabou ignorando, tá? E eu vi o perfil desse cara. Eu li, com esses olhos aqui, que esta terra há de comer. Eu li. E eu vi o Eumenes dando RT nesse cara. E assim, o que aconteceu com o Eumenes? Nada. Ele continua trabalhando com o Renan como se não fosse nada. Ele literalmente foi citado aqui, nessa matéria, de se relacionar com esse sujeito, tá? Tá pra cima e pra baixo com o Renan, na campanha, vai com ele pros Estados Unidos e não acontece nada. Ninguém fala nada. Ninguém faz qualquer tipo de referência. E eu tô falando, cara, essa história é bem isso que a Daniele comentou, tá? Cogumelo era, assim, cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Só que, assim, ninguém quer saber, ninguém quer investigar, ninguém leva a sério. E por quê? Porque eu já falei isso. Eu já falei sobre isso ontem. Esse é o resultado do trabalho da esquerda ao longo de 10, 15 anos. Chamou todo mundo de fascista, chamou todo mundo de nazista. Falaram. O sujeito não podia falar. Criado mudo, teta de nega maluca, não podia falar nada. Aí quando os caras literalmente têm isso aqui apontando pra eles, ninguém liga, né? Olha o lobo, quando o lobo chega, ninguém liga. Banalizaram o tema. Aí outra coisa, chama os outros de macaco, não acontece nada, né? Não tem uma nota de repúdio, não tem uma fala, tá? Um pronunciamento oficial acerca disso. As pessoas evitam o tema, tem uma horda de orcs fedorentos defendendo e reinterpretando e dissimulando o que aconteceu, né? No final das contas, ninguém mais liga. Porque assim, ó, a gente viu, sei lá, a Nilce e o Leão falando isso aqui. Ninguém viu. A gente viu sobre o caso do Mono? Ninguém viu. Quais são os principais influenciadores de esquerda que estão falando sobre esse assunto aqui? Ninguém, sabe? Mas eu tô falando, aqueles influenciadores de esquerda grandes que têm acesso a grupos maiores, entendeu? Que furam a bolha. Eu não tô falando do Humberto Ratos ali, que fala pros 5 gatos mijados dele. Eu tô falando de Nilce e Leão, entendeu? Isso aqui, ó, ninguém liga, tá? Ninguém liga. Agora vocês sabem, e eu recomendo que vocês leiam essa matéria inteira aqui para depois não me acusarem de distorcer informação, de ser mentirosa, de ser parcial, de ser injusta, sei lá mais do que. Ai, mas ela começou a falar um monte de mentiras sobre a gente e espalhou todo tipo de fake news. Não, tá aqui nessa matéria, tá aqui para vocês pesquisarem, tá? Porque eu não considero esse tipo de coisa ignorável. Não considero isso aqui insignificante, tá? Não é insignificante. E as pessoas estão ignorando. As pessoas estão deixando pra lá. Man, espectro cinza. Ok, mas saiu também. Agora eu vou fazer uma piada que teoricamente... Mas me citou e mais nada. A Glenda nem no MBL, tá? É quem tava falando das pessoas do MBL, né? Mas tu nem tá no MBL. Mas espectro cinza é o quê? O Gonçalo Zacarias é polícia? O que eu fiz errado? Putz, Curtis Yarvin. Como é que é? O Fanic Man. Espectro cinza. Ok, Ah, tá. mas saiu também. Ah, tá. Não fiz nada errado. Ah, tá. Menos mal. Não, segundo alguns aí, não, eu persegui a família de alguém, né? Eu vazei informação, eu roubei equipamento de escritório. Gostou do vídeo? Então deixa o like, escreve sua opinião nos comentários e se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem conteúdo novo todos os dias.